Graça e paz, meu irmão, minha irmã, trazendo a nossa terceira parte do vídeo da Confissão de Fé Reformada. Nós estamos trazendo o capítulo 8, que é Cristo, o mediador, né? Nós estamos na terceira parte, no terceiro vídeo. Então aqui a gente, em 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículo 3 e 4, que diz assim: Antes de tudo, vos entreguei o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso aqui é Paulo falando. Olha o que Paulo diz aqui. Antes de tudo, vos entreguei o que eu recebi. Ele recebeu de quem isso aqui? De Cristo. Cristo veio a Paulo e disse para Paulo: prega isso. E ele foi obediente, pregou aquilo que ele recebeu das próprias mãos de Cristo, né? Então, e João 20, capítulo 20, versículo 25 até o 27, diz assim: Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor, mas ele respondeu: Se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puseram o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. E logo disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulos, mas crentes. Aqui é Tomé, né, que duvidou que Jesus Cristo, que era Jesus Cristo que tinha aparecido. Ele queria ver o sinal do prego nos braços de Jesus, né? E Jesus falou: vem aqui então, veja, né? E Marcos capítulo 16, versículo 19 diz assim: E de fato o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Atos também, capítulo 1, versículo 9 ao 11, diz assim: Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, e enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe perguntaram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá de modo como o viste subir. O retorno de Jesus, né? Que esse anjo disse a essas pessoas que estavam vendo que a hora que Jesus subiu ao céu, né? Romanos 8:34 diz assim: Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Hebreus 9:24 diz assim: Porque Cristo não entrou em santuário feito mãos, por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Atos capítulo 10, versículo 42 diz assim também: E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Isso aqui no fim, né? No fim de todos, Jesus virá julgar vivos e mortos, né? Romanos capítulo 14, versículo 9 e 10 diz assim também: Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Atos capítulo 1, versículo 11 diz assim: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá
do modo como o viste subir, como a gente já leu anterior, né? Então, e 2 Pedro 2,4 diz assim: ora, Deus não poupou a anjo quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando para o juízo. Deus não poupou nem os anjos, né? Quem dirá pessoas que não põe um cabo carregar aqui, tá acabando a bateria. Pessoas que os perversos, né, os perdidos, né, por exemplo, né, porque sua obediência perfeita é pelo sacrifício que fez de si mesmo, que ele pelo Espírito Santo ofereceu a Deus uma única vez. O Senhor Jesus satisfez plenamente a justiça de Deus, obteve a reconciliação e adquiriu uma herança eterna no reino dos céus para todos quanto foram dados a ele pelo Pai. Aqui explica aquele negócio que muitas pessoas dizem assim: Jesus morreu para o mundo. Está aqui, ó, prova. Isso aqui está em que a gente acabou de ler aqui, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, né, que diz que ele morreu para aqueles quem Deus deu a ele, né? E nem todos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos. Hebreus 9,14 diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O que diz aqui? Obras mortas significa o sacrifício, né? O sacrifício que Deus não quer. Não quer que mais sacrifique animais mais para conseguir salvação, obras. Quando tem obras, mas a fé é morta, não adianta, né? Hebreus 10,14 também diz assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Romano 3, 25, 26 diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus a sua tolerância, deixado impunes os pecadores anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o pacificador daquele que tem fé em Jesus. João 17, versículo 2 diz assim: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. Outra vez afirma, né? Todo aquele que lhe deste. Hebreus 9,15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Tem que ter os chamados, meu irmão. É da graça de Deus e não a nossos esforços, né? O preço da redenção não foi pago por Cristo senão após a sua encarnação. No entanto, a virtude, a eficácia e os benefícios da redenção foram sucessivamente comunicados aos eleitos em todas as eras, desde o começo do mundo, e através das promessas, tipo sacrifício em que Cristo foi revelado e que apontava como o descendente da mulher, aquele que iria esmagar a cabeça da serpente.
e como o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. E 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz assim: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Hebreus 4:2 diz assim: porque também a nós foram anunciado as boas novas, como se deu, como eles, mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto que não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. E 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 e 11 também diz assim: foi o respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós, outro destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicada pelo Espírito de Cristo, que nele estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sua glória, e as glórias que o seguiam, né? E mais um pouco, da gente deixa o resto para outra vez, né? Mais esse versículo aqui. Então, Apocalipse 3, versículo 8 diz assim: e adorá-la todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Adorá-lo-ão, né? Todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não for escrito no livro da vida. Então, todo mundo adorará o Senhor. E aqueles que adorarão a besta, esses não estão escritos no livro da vida, né? E jamais vão estar no livro da vida. E a gente para por aqui para a gente dar continuação numa outra oportunidade, né? Para o vídeo não ficar muito extenso também. Convido você a curtir, compartilhar nossos vídeos para que nós continue fazendo, né? Pregando, trazendo o estudo da confissão de fé a todos, né? Para que a gente possa trazer mais vídeo e que Deus nos capacite, né? Cada vez mais para que a gente tenha saúde, né? Que a gente precisa muito e que Deus nos capacite. Ficamos por aqui, até a próxima. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe hoje, amanhã e sempre, e todos os dias de nossa vida. Glória a Deus Pai Todo-Poderoso.